Olá, boa noite. Então, hoje vamos fazer aqui uma meditação sistémica em que vamos integrar aqui um tema importante que ainda mexe muito com as emoções de muitas pessoas sobre o nascimento e a morte e a ligação com a vida. Então, eu pesquisei alguma coisa sobre isso e depois de ler, tirei uns apontamentos para poder trazer aqui um breve conteúdo sobre aquilo que é o nascer e o morrer e a vida. E um dos autores que eu gosto muito de ler, e neste momento estou a ler, é o Eckhart Tolle. E ele não fala muito sobre a morte e a vida no contexto, sobre a morte e o nascimento no contexto de morte humana. Ele fala num contexto de morte que transcende, ou seja, não existe a morte mesmo como nós a conhecemos, que é o corpo, não é? Quando morre. Existe sempre uma passagem, ou seja, um ciclo. Então o que ele fala sobre isso é que é uma mudança de forma, como algo que acontece no corpo, mas não acontece na nossa alma nem na consciência. O que realmente somos vai muito além do nome, do corpo e da existência. Há uma ideia de perda quando nos identificamos com o temporário e com o físico. Há um apego em vez de uma presença eterna. E isso ultrapassa todas as coisas terrenas. Então, no agora não há separação de tudo o que existe. Ou seja, o nosso corpo não está separado da nossa alma e da nossa consciência. O passado e o futuro são construções mentais, é o que ele diz. E isso tira-nos então da paz e da quietude. Existe sim uma dor causada pela perda, quando surgem emoções, e então aí pode vir o sofrimento quando resistimos a tudo o que é. Vem da resistência, então. E aí acreditamos que é injusto morrer, essa morte terrena, não é? A morte do corpo, a perda de alguém. E hoje, num dia em que morrem 2 jovens prematuramente num acidente, estamos todos muito tristes com aquela perda, mas precisamos saber ultrapassar essa morte terrena. Por isso também muitas pessoas me questionaram e eu quis trazer este tema aqui para poder também acrescentar um pouco mais à vida de cada um. Então, quando acreditamos que é injusto morrer, podemos transformar isso como se fosse uma nuvem passageira, porque na realidade tudo é impermanente e temporário. E então deixa de haver sofrimento. No agora, não estamos separados de nada nem de ninguém, porque existe a presença, o espírito, e ele está ligado através de uma profunda e consciente conexão, de que apenas não estamos presentes aqui, mas existe no mundo invisível, através de uma conexão de alma, da nossa alma com uma alma superior. Sabemos que as pessoas não morrem e não partem, estão sempre presentes, ligadas através dessa conexão de alma. Todos nós somos algo mais, sem ser só este corpo. Então logo aqui é uma consciência que nos ajuda a perceber que a morte terrena, a morte do corpo, ela não precisa nos deixar tristes, não é? Ela leva-nos a um luto, a uma tristeza momentânea, mas não precisa nos deixar tristes a modo de querermos deixar de viver só porque.
alguém já não está aqui presente. Sem essa forma, então, não existe morte como a conhecemos. A percepção da morte e do nascimento passa por um estado que vai além do que é visível e palpável. É simplesmente sensorial. Então, em contrapartida, existe um nascimento que é algo que transcende na mesma proporção. Quando termina um ciclo, inicia-se outro. O nascer é, sobretudo, o início de um acontecimento mágico que ultrapassa a mente e aquilo que é a ilusão da mente. É um milagre divino e soberano de trazer à matéria a vida. E isso é o nascer. Então, esse milagre, quando consciente, traz-nos paz e emoções, que é um ciclo da vida. O nascer e o morrer são a perfeita vontade da criação. Pronto, este foi um pequeno resumo daquilo que eu li do Eckhart Tolle sobre o nascer e o morrer, de alguns conteúdos que eu tenho dele, e para mim é isto. Precisamos aceitar a morte terrena, a morte física, assim como aceitamos a vida e o nascimento. Porque se não tivermos essa aceitação, vamos viver na dor, não é? E na ilusão. Oh, Nuno, eu não sei se tu já estás tranquilo, mas eu queria pedir-te que, se puderes, te sentar num sítio calmo, não é? E fechares os olhos, num sítio confortável, onde possas perceber o teu corpo, as sensações. E vamos fazer algumas inspirações e conectar ao aqui, ao agora. Presta atenção ao teu corpo, aos braços, às pernas, às mãos. Tenta relaxar. Se sentires necessidade de mover alguma parte do teu corpo para relaxar ainda mais, abrir ligeiramente a boca, soltar a língua, continuar a respirar tranquilamente, sem forçar. E à medida que inspiras e expiras, no momento presente, sentes conexão com a terra, sentes conexão ao lugar onde estamos, onde estás. Neste momento, o momento presente é o que importa. E repara como está a tua respiração, se está tranquila ou se ainda está controlada, descontrolada. Presta atenção à respiração e ao corpo.
E sem forçar, inspira e expira pela boca. O nascimento começa no ventre da mãe, onde o pulsar da vida se inicia. E nesse momento em que estás na barriga da tua mãe, há um momento em que tu nasces. Mas para nascer, tu também foste alimentado. Tu estavas ligado pelo cordão umbilical durante 9 meses. E nesse lugar tinhas tudo. Tinhas tudo e tu nasceste. Rompeste a barreira da separação. E para isso, tua mãe, ela disse sim. Sim à vida. Sim a ti. Inspira pelo nariz e solta pela boca. E à medida que inspiras e expiras, tomas consciência da vida e do nascer. E nessa percepção, internamente, sentes gratidão à tua mãe. Sentes gratidão pela vida. A vida deste teu corpo, com o teu nome. Sente a vida através da tua respiração, que tu fazes agora. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta suavemente o ar, o mais lento possível. Se tiveres algumas imagens internas neste momento, acolhe-as. Deixa que elas permaneçam e passem. O momento de nascer é um momento muito importante, porque sem nascimento não poderia existir morte, e sem morte não existiria nascimento, que é um novo ciclo. Então, como nascemos, caminhamos todos os dias, dia após dia, para uma jornada a qual não sabemos que terá um fim. Não sabemos nem quando, nem como. Caminhamos todos na direção ao fim de um ciclo terreno, trazendo na bagagem uma mochila com todas as nossas experiências vividas. Aquelas
que marcam as nossas emoções e o nosso corpo. E à medida que vais inspirando e expirando, deixas a sabedoria divina te guiar. Faz uma inspiração profunda e enche e solta. Agora vou-te pedir que internamente digas: eu honro a vida e a morte como parte da minha existência. Eu rendo-me ao mistério que é incluir tudo. Tudo faz parte. Inspira devagar e solta. Observa o teu sentir e o teu corpo neste momento. É um momento consciente de presença, em que não há dúvidas nem medo, mas paz e presença. Agora vais sentir ou visualizar atrás de ti os teus ancestrais, todos os que nasceram e morreram antes. Foram muitas as gerações para que tu hoje estivesses aqui com vida. Se te puderes virar para eles e dizer internamente: eu vejo-vos e honro todos vocês, os vossos sonhos, as vossas escolhas, os vossos destinos, os vossos nascimentos e as vossas mortes. Cada nascido e cada morte tem um lugar. Eu também tenho um lugar. E só assim posso escolher o melhor para mim. O nascimento e a morte fazem parte da vida. Sente o teu corpo neste momento. Sente a força da vida. Sente o que é o nascer e o que é o morrer. É um só ciclo na qual tu estás incluído para experienciar este plano terreno. Faz uma expiração consciente e sente o teu corpo enraizado.
Observa dentro do teu coração agora uma luz. Essa luz, ela guia-te a viver em harmonia. Com o teu propósito aqui. Inspira e solta calmamente. Deixa de ficar por uns instantes nesse lugar de aceitação do que somos. Quando te permites estar presente e concordar com tudo como é. Sais da mente e entras em concordância com tudo. E nesse lugar há paz, harmonia, conexão e amor. A vida pede-te consciência. Consciência para poderes evoluir e largar aquilo que já não serve, as crenças que te limitam. Eu vou-te pedir para fazer uma inspiração bem profunda e soltar pela boca. Que possas sentir gratidão por este momento e aos poucos começas a mexer as mãos, os pés, os ombros. E podes baixar a cabeça e levar as mãos ao coração. E reverenciar a vida. Reverenciar o nascimento e a morte como parte da vida que somos.
E aos poucos podes ir voltando ao aqui e agora,